Para iniciar, você digita o PDE Tool, aí vai aparecer essa ferramenta. Agora nós vamos desenhar aquela barra lá do PowerPoint. Essa é a situação, aqui o 0 e lá o L. Simplesmente L, podemos chamar de 5 metros, que seja. Nós temos o ponto inicial e final, nós podemos começar com 0 e 0 mesmo. O ponto onde o desenho começa vai ser no 0 e 0. A largura, só para ter uma largura, aqui está 0,25. Eu vou deixar 0,25 mesmo. E a altura eu vou colocar como 5. Vai ser bem uma barrinha. Daí, não aparece. Talvez um clique direito aqui, alguma coisa, já vai mostrar as escalas. Aqui, no Options, eu tenho mais opções. Então, Access Limits, isso aqui vai ajudar bastante. Deixa automático, me parece que é uma boa opção. Agora, ele deixou bem legal, de 0 a 0. Acho que a gente colocou 0,25, mas aqui está 0,2, né? E de 0 até 5. Que seja 0,2, né? A gente pode... Deixa 0, eu gostei do 0,2, uma casa só depois da vírgula. Essa é a barra. Aqui nós vamos colocar o meio ambiente, né? O 20 graus. Ela vai estar toda a 0 graus, inicialmente. E eu quero saber como ela vai se comportar. Aqui não tem nenhum pedacinho de isolante. Veja que na vida real a gente tem que montar um sistema bem mais complicado, com uma barrinha só, mas tínhamos que resolver analiticamente, então não pode ser algo complexo. Elementos finitos aqui entram em geometrias complexas, onde seria desumano ou até impossível fazer à mão. Agora vamos... Aqui eu escolhi as fronteiras, né? O eixo ele foi de -1 a 6, eu deixei automático. Esse é o preço que você paga do automático. Talvez eu tire do automático. Então, aqui no 0, a temperatura que eu tenho é constante, que é de 20 graus. Aqui em cima, ele está totalmente isolado. E dos lados, como eu não estou interessado numa análise bidimensional, ele está totalmente isolado, né? Então, vou colocar como se tivesse isolado. Então, está isolado aqui, aqui, aqui. Só aqui embaixo não está isolado. Vou fazer um pouquinho mais larguinho por questões didáticas, tá? Senão vai ficar... Então, vamos colocar aqui, ao invés de 0,2, coloca 1 aqui. Volto para cá. Então, a gente sabe que aqui eu coloquei... O problema é que eu voltei a desenhar, perdi tudo o que eu tinha feito. Então, tenho que voltar aqui, colocar 20. Agora aqui 0. Está isolado. 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 A derivada, né? Condição de Neumann é aquela onde a derivada da variável, que no caso a temperatura é 0. Então está isolado. E condição de Dirichlet é aquela que você dá a temperatura. Nós temos aqui a temperatura como 20. O U é a temperatura e o H é o... Vocês vão aprender isso ainda, é o peso, né? Que o peso é 100%, é 1. O R é a temperatura. O U vai ficar igual ao R, né? Então se diz que o R é igual a 20. Legal. Você pode escolher a PDE que for, né? Pode ser a genérica, que é a que nós trabalhamos, mas você pode vir aqui e pegar já a transferência de calor. Só que o programa dá das bobeadinhas dele, né? Eu mudei a equação, ele quis mudar aqui também, né? Ele brincou comigo. Você vai ter que botar tudo de novo. Acho que fizemos, né? Não faltou nada. Agora vamos para o PDE Mode. E só tem um subdomínio, né? Não tem estresse. E agora nós vamos colocar aqueles valores lá do PowerPoint. E do cobre mesmo, né? Então, viemos para cá. E aqui ele pede condutividade, 401. Ele não está gerando calor, não está passando corrente elétrica por dentro dele, nada. A convecção
Eu nem me lembro quanto que nós usamos, vamos ter que botar, vamos ter que colocar uma convecção, porque ele vai trocar temperatura com o ambiente externo. Por sorte, não vai ser importante, porque nós fixamos a temperatura como se tivesse uma fonte de 20 lá. Então, a convecção aqui, ela vai fazer o mesmo efeito do que garantir a temperatura de 20. Então, esses dois dados, neste caso de simulação, eles não vão ser importantes, apesar de ser a vida real, assim, né? Vou colocar aqui parabólica, que a nossa equação é parabólica, e daí esses dois campos se tornaram importantes, tanto a densidade quanto a capacidade calorífica. A densidade é 8,93 e na 3, e a capacidade calorífica do cobre é 394. Veja que ele precisa dessas três variáveis, né? Condutividade, densidade e capacidade calorífica, para calcular o coeficiente de difusividade, que nós usamos na nossa EDP. Na nossa EDP, esse ρC, nós dividimos dos dois lados por ρC, né? E o T duas linhas ficava simplesmente, o T' ficava simplesmente T', né? E daí, no lugar de CK, nós colocávamos K dividido por ρC, que era a difusividade. Só isso, né? Isso aqui é derivada segunda no espaço, só que aqui não é só em X, né? Aqui é em X e em Y, e se fosse 3D seria em Z também. E aqui o linha, né, é derivada no tempo. Vejam que esses dois pedacinhos aqui dizem bem a nossa equação da difusão, só que tudo igual a zero, né? Por isso que nós colocamos Q igual a zero, não tem fonte interna de calor, né? E não há troca de calor com o ambiente externo, porque onde há troca, nós colocamos via condição de contorno. É uma forma de fazer também. Aqui eu dou OK, agora eu volto. Vou dar uma olhadinha quanto tempo foi para... Nós resolvemos essas contas, e segundo nossas contas deu 3 segundos. Olha, um tempo até bem maior do que eu imaginei. Agora nós vamos lá nos parâmetros, vamos dizer que tudo é zero, né? Talvez simplesmente U igual a zero sirva, mas eu agora já estou cheio das manias, vou fazer U vezes zero, X vezes zero, mais Y vezes zero. Eu já estou cheio das manias para garantir que seja zero a barra toda. Tenho que ainda fazer mais os parâmetros, até 3 segundos, não até 10. Então, vou escrever aqui linspace, de 0 até 3, e vou colocar uns 20 pontos. 20 pontos me pareceu ser uma boa. Ok. E como eu ando muito, muito assustado, eu vou salvar isso aqui. Não lá no System 32, aqui no desktop. Eu vou salvar como barra. Ele salva um arquivo .m. É um arquivo .m mesmo, normal do MATLAB, né? E ele abre toda essa interface quando você abre aquele arquivo .m. Por coincidência, esse mesmo aqui eu tenho resolvido aqui, ó. Esse foi resolvido à mão, né? À mão, nem tão à mão assim. Muito bem, separe em vários pedacinhos, vou refinar um pouquinho mais. Agora, manda fazer o gráfico. Eu sempre gosto de ver uma animação, eu venho aqui nas opções e mando repetir uma vez só a animação e não 5 vezes. E o tipo de color map, cada um tem sua mania, eu gosto mais do jet. E ele sai, o azul é o frio e o vermelho é o quente. Vamos plotar. Então, veja como é que vai esquentando aqui embaixo, né? Mas teria que esquentar tudo. Nós fizemos até quantos segundos ali? Até 3 segundos, eu acho. Até 3 segundos ele já tinha que estar bem mais amigável, segundo as nossas contas. Ou nós erramos em algum lugar aqui. Nessa simulação aqui, quais que são os valores que eu usei? Eu peguei aqueles do PowerPoint. Não, eu coloquei outros valores, ó. 50 e o alfa eu dei 0,1, por isso que não fechou.
Que bom. Assim a gente sabe que tem que usar um pouquinho mais de ponto para nossa... Mas foi bom mesmo assim, né? A gente vai ali, vamos colocar mais tempo. E agora eu vou colocar... Será que eu dou uma de exagerado? 2.000 segundos. O que importa aqui são os 20 pedaços na simulação, mas mesmo assim eu vou salvar, porque eu sou medroso. E aqui nos options eu não quero nenhuma vez repetida. Então, plot. Agora ele está plotando como ela vai esquentando ao longo do tempo. Só que parece que vão alguns minutos, pelo menos para aquelas condutividades ali que eu coloquei. Então, vamos colocar mais tempo, não é problema. Só 20 pontos mesmo, então... Ah, agora eu estou vendo que ela vai esquentar até toda ela ficar com a mesma temperatura. Agora eu posso me dar o luxo, vou tentar, né? De colocar mais pontos. Solve parameters. Aqui, ao invés de 20 pontos, agora eu vou ser corajoso, eu vou colocar 50. Que coisa mais linda, né? Eu vou vendo essa animação, né, correndo. E claro que ainda não ficou extremamente homogêneo, mas a ideia é que fique extremamente homogêneo. Eu posso também colocar aqui o que mais? Ó. Esses dois gráficos eu gosto, contorno e setas, porque daí eu vejo o gradiente da temperatura, né, e vejo as ISO, né, onde elas são iguais. Olha aqui, ó. Aqui, ó, o gradiente da temperatura, conforme ela muda, né, lá é zero o gradiente, né, a derivada. Gradiente é a derivada da temperatura no espaço. E quando esse gradiente de temperatura for zero, é quando não há variação de temperatura mais. Vocês então já viram que aquele meu gráfico lá, que eu fiz aqui no PowerPoint, esse último aqui, ó, ele não foi feito para esse material aqui. Não foi feito para esse material ali. Por quê? Primeiro porque o gráfico não deu igual. Daí a gente verificou aqui, né? Em olhar, claro, nós usamos o coeficiente de difusividade. A gente disse, ó, o coeficiente de difusividade é 0,1. Tem como simular esse gráfico ali? Claro que tem. Claro que tem. Podemos fazer já. Então, a gente fecha esse cara aqui. Pega esse mesmo, só salva com... Vou salvar e depois eu vou salvar com outro nome. Vou salvar ele... Mas, olha, no System 32 não. Vou chamar como barra 2. O barra alfa, né? Já que a gente deu o valor de alfa. Aqui eu vou pegar uma genérica, que é a mesma coisa, né? Vou ensinar como fazer com genérica. Exatamente, vou dar um OK aqui. Vindo agora aqui. Veja que não vai mudar nada por genérico. É tudo muito igual. Ali embaixo eu coloco 20, que é a condição de Dirichlet. Aqui você impõe a temperatura, depois eu vou colocar tudo que a derivada é zero, né? Condição na derivada é condição de Neumann. Legal. Bom, aqui eu tenho 20 e no resto a derivada é zero, né? E a minha equação agora, ela não é bem a equação que eu esperava, né? Mas dá para verificar aqui, ó, D vezes U'. Então, eu digo que o D é igual a 1. Tá, pronto. Daí ficou U' menos a derivada segunda de C. Esse C é o meu alfa. Que eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, quanto que é o meu alfa? 0,1. Então, vou colocar aqui 0,1. O A, 0. E o F, 0. Pronto.
É a equação que eu tenho. Ok. Agora, solve parameters, né? O mesmo. Aqui ele usou tudo mesmo. Só que eu não vou fazer tanto tempo. Lembre-se que aqui eu vou fazer só uns 5 segundos. São 5 segundos e não mais, sei lá quantos 1000 segundos a gente colocou ali. Porque esse nosso material tem a difusividade muito alta. Salvar. Quem tem medo, salva. Então, vou fazer a animação, opções, não repete nenhuma vez. Né? Plota. Agora, em 5 segundos, ele vai ter que estar bastante uniforme a temperatura. Pelo menos teria que estar. Vamos dar uma olhadinha de novo, porque isso aqui não está batendo com o gráfico que eu esperava. Eu esperava que aqui tivesse bem mais quente do que 0. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui para o PDE. Então, nós colocamos 1 para o D. Eu vou dar uma olhadinha lá naquilo que eu fiz aqui. A condutividade, eu creio que eu acabei usando a condutividade para nada. Dividido por alfa. Então, vou colocar 10 lá. Então, no lugar do C, eu vou colocar 10 ao invés de 0,1. Eu fiz uma tramóia ali. Agora sim. Agora, depois de 5 segundos, ficou tudo preto, sim. Tudo vermelho. É, o próximo do vermelho. Vou fazer só até 3 segundos, que o meu gráfico, ele foi feito só até... Isso aqui é 5 metros do comprimento da barra. Ele foi feito até 3 segundos. Tanto é que aqui o último tempo é t igual a 3. Em t igual a 3, eu tenho quase 20, né? Ela está bastante uniforme. Vamos lá. Eu vou vir aqui em Solve Parameters. De 0 até 3. Aqui eu vou colocar uns 100 pontos. Quem sabe ele faz mais devagarinho. A gente vê que ele ainda tem um gradiente de temperatura, né? Na dúvida, a gente coloca as setas do gradiente aqui. Se tiver seta é porque tem um gradiente de temperatura. Vamos ver no último... pena que é vermelha a seta também, né? Eu vou mudar o color map agora, porque vermelho com vermelho vai ser difícil, né? Também não foi aquela ajuda maravilhosa, mas dá para ver que a temperatura ela chega perto dos 20, sim, né? Mas ainda ela não está totalmente uniforme nos 3 segundos, que é exatamente o que nós vimos aqui no gráfico do PowerPoint. Ela não está totalmente uniforme. Quem sabe se eu deixar passar mais tempo, né? Se eu deixar passar 10 segundos, aí sim vai ficar totalmente uniforme.